O assunto desta noite é o ideal supremo. Mas, na verdade, este é um nome impróprio, porque teria que ser relativo ao nível em que o homem está colocado. Pois o que é para mim hoje um ideal supremo não seria meu ideal amanhã depois que eu o obtivesse. Mas você pode, se tiver um ideal, você pode realizá-lo, e deve-se ter um ideal. Aqui está uma fórmula pela qual ele pode ser realizado: você semeia um pensamento e colhe um ato, você semeia um ato e colhe um hábito, você semeia um hábito e colhe um caráter, você semeia um caráter e colhe um destino. Então, tudo volta ao pensamento que você semeia. Aqui, duas histórias me vêm à mente. Acho, na verdade eu sei, que você conhece as duas. Aqui está um índio norte-americano que teve uma ideia e a semeou. Mais tarde, mostrarei como semear a ideia. Ele queria ser um herói, queria morrer como herói e queria receber um funeral de herói. Para fazer isso. Para resumir brevemente. Ele se juntou às forças, foi para a Coreia, foi morto em combate e o corpo foi enviado de volta para este país. No momento da internação, uma pergunta foi feita: ele é caucasiano? E quando foi descoberto que ele não era caucasiano, o ministro teve que executar a lei pela qual ele operava esta pequena igreja, e ele disse: sinto muito, mas não tenho permissão para permitir isso aqui. Claro que o país inteiro se levantou em armas. Então o presidente Truman, que estava no cargo, ofereceu à viúva um pedaço de terra em Arlington. O país inteiro foi conscientizado disso. A TV tinha, o rádio tinha, os jornais tinham, todas as revistas falavam sobre isso, e era a maior coisa da época. Então aqui, seu destino era ser um herói, morrer como um herói e ser enterrado como um herói. Tudo começou com uma ideia quando ele, consciente ou inconscientemente, semeou esse pensamento. Então, ele simplesmente se realizou, porque ele viveu nisso, tornou-se um hábito, tornou-se seu caráter. Ele teve que ser morto em ação. E, claro, o mais recente de natureza semelhante, aqui está agora nosso presidente, o falecido presidente. Não li em nenhum jornal, não ouvi ninguém dizer isso, mas esta é a lei e a lei opera independentemente dos indivíduos neste mundo. Mas sabemos que ele foi um grande estudante de história. Na verdade, ele ganhou o prêmio Pulitzer por seu livro Profiles in Courage baseado em personagens históricos, onde estes eram para ele, depois de investigar e fazer uma grande pesquisa, eles eram para ele os grandes gigantes em nossa terra quando se tratava de coragem, coragem política. Então ele deve ter conhecimento daquela estranha tradição em nossa terra que remonta a 120 anos, começando em 1840, quando nosso presidente morreu no cargo. E então o ciclo de 20 anos depois, quando o próximo também morreu no cargo, mas desta vez ele foi assassinado. Então veio 1880, depois vieram 1900, 1920, 1940 e 1960, e cada presidente eleito no ciclo de 20 anos morreu no cargo. Bem, ninguém pode me dizer que um homem tão grande quanto ele, o grande estudante de história, não estava ciente disso, e poderia ter novamente, sem saber, brincado com a ideia de entrar para a história, pois ele certamente tinha um senso de destino. Então voltamos à ideia que é plantada, e então ela se torna um hábito de pensar, então se torna o caráter de alguém, e finalmente se cumpre como o destino de alguém. Então aqui, podemos pegar qualquer ideia. E talvez pegar uma ideia nobre, mas, como posso plantar um pensamento? Primeiro de tudo, um pensamento, a menos que mova o homem à ação, não é criativo. Um pensamento por si só não faz nada, não afeta nada. Então, como eu pego um pensamento e o semeio para que eu possa realmente torná-lo efetivo e ele se mova por esta série de um pensamento, para um ato, para um hábito, para um caráter, para um destino? Bem, a Bíblia ensina isso, e você ouve com atenção, isto é do 4º capítulo do livro de Hebreus. Boas novas chegaram a nós assim como chegaram a eles, mas a mensagem que ouviram não lhes aproveitou, porque não encontrou fé nos ouvintes. Não encontrou fé nos ouvintes. Pois não nos é dito no mesmo livro, o 11º capítulo, que pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, pela fé, de modo que o que se vê foi feito das coisas que não aparecem. Pois a palavra criou,
mas sem ser misturada com fé seria impossível criar qualquer coisa. Tinha que ser misturada com fé. Então, se eu tomar uma ideia esta noite, digamos este nobre conceito até onde eu possa concebê-lo, devo misturá-lo com fé. Posso me persuadir de que é assim? Bem, descobri por experiência própria que faço isso quando sinto. Devo de alguma forma me persuadir através do sentimento, então capturei esta frase: assumo o sentimento do desejo realizado. Eu sempre começo no final, o final é de onde eu começo. Então eu tomo uma ideia, mas a ideia que eu vejo no olho da minha mente realizada. Eu ocupo o fim, o estado realizado, lá eu então vejo o mundo e vejo esse mundo mentalmente como eu veria se fosse verdade. Então eu começo no fim, o fim é de onde eu começo. No meu fim está o meu começo. E então isso me leva através de. Torna-se quase um hábito de pensar. No dia seguinte parece mais fácil, e no dia seguinte quase se torna meu personagem, e finalmente eu me encontro cumprindo isso de uma forma que eu não poderia ter imaginado. Eu não sabia como isso aconteceu. Eu não poderia ter resolvido. Eu não poderia ter me colocado em algum estado onde eu poderia simplesmente inventar os meios pelos quais isso aconteceu. Parecia, refletindo, que isso teria acontecido de qualquer maneira. Mas não teria acontecido de qualquer maneira. Simplesmente aconteceu dessa forma. Então eu sei exatamente o que eu quero: ocupar o fim, ver o mundo do fim, e vê-lo florescer, por assim dizer, vê-lo realizado. Então isso se torna um hábito, e finalmente esse é o meu destino. Então, neste nível, qualquer um pode ser livre, qualquer um. Há outro nível, é o nível de Deus, e essa é a preocupação de Deus. Ele nos dá essa técnica neste nível, para você e eu, enquanto Ele está trabalhando em nosso destino, podemos modificar a dor, modificar os golpes, modificar todas essas pressões neste mundo pela mesma técnica pela qual Ele faz isso. Pois é assim que Ele faz isso. E então os mesmos 5 termos. Mas eles são alterados na maneira como Ele faz isso. No 8º capítulo do livro de Romanos, e os termos usados lá, e aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Romanos 8, 29. Então, ainda há 5 estágios, começando com a presciência e terminando com a glorificação. Bem, o que é a glorificação? É Ele mesmo, como revelado no livro de João: ó Pai, terminei a obra que me deste para fazer. Agora glorifica-me junto de ti mesmo. João 17, 5. Ele está pedindo a Deus para dar a si mesmo a Ele. Essa é a história. Então o fim é o presente de Deus ao homem, que será dado a todos os seres neste mundo, porque você e eu não podemos modificá-lo, você e eu não podemos mudá-lo. Temos permissão dentro da estrutura de seu plano para fazer todos os tipos de coisas, como morrer como um mártir, morrer como um grande herói, entrar para a história humana. Mas nos é dito que tudo o que acontece aqui desaparecerá, tudo. Tudo simplesmente desaparecerá como fumaça e se desgastará como uma vestimenta. Mas minha salvação é para sempre e minha libertação nunca terá fim. Isaías 51, 6. Então seu plano é o plano geral. Mas dentro de seu propósito, como ele disse: como planejei, assim será. Como eu o propus, assim permanecerá. Isaías 14, 24. E ninguém mudará isso, então tenha certeza da salvação. Tenha certeza disso. Ninguém neste mundo poderia assustá-lo, porque eles não têm nada a ver com isso. É tudo o plano de Deus. Deus realmente se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Bem, agora, isso me leva a esta imagem da noite, isto é, o plano pelo qual ela se desenrola. É um plano muito interessante. Estou aqui para falar por experiência própria sobre este plano. Mas é tão difícil mudar o significado de um evento uma vez que certas interpretações desse evento se fixam na mente do público. Então lemos o plano está nas Escrituras, é contado nos Evangelhos. Esse é o plano.
Deus realmente desempenhou o papel, é uma parábola encenada. Somente quando a parábola foi encenada o homem pôde ver a chave para destrancar a Escritura. A Escritura era um livro fechado até que fosse encenada, a parábola encenada. Então poderíamos voltar à Escritura e entendê-la. Não a entendíamos antes. E tendo visto a chave dada a nós pela parábola encenada, poderíamos então aplicá-la. Não podemos destrancá-la, simplesmente esperamos, e a coisa se desenrola em nós. Agora nos é dito, o chamado foi para o mundo, todo o vasto mundo, e o chamado é este: traga a próxima testemunha, pois Deus tomou seu lugar no círculo divino, no conselho divino, e lá ele está em julgamento. Ele não julga ninguém severamente e não está julgando ninguém com retribuição. Ele está apenas pedindo uma testemunha da verdade de sua palavra, então traga a próxima testemunha. E Deus tomou seu lugar no conselho divino, no meio dos deuses ele realiza julgamento. Salmo 82 versículo 1, 6. E então, conforme você tem a experiência, você é trazido para o conselho divino. E começa desta maneira. Acredite, eu experimentei isso. Eu testemunhei até agora quase todas as coisas contadas nos evangelhos. Eu não diria tudo, mas quase tudo. E começa com o chamado. Primeiro de tudo, eu sou predestinado como você é. Aqueles que ele conheceu de antemão. Estamos todos trancados dentro dele, como células cerebrais na mente do grande pensador. Então ele traz um para fora, um por um, pois não somos trazidos em pares, não somos trazidos em grupos, somos muito preciosos. Como nos é dito, eu os reunirei um por um, ó povo de Israel. Vocês são muito únicos para serem chamados em pares, apenas um por um. Mas todos serão chamados, e chamados para qual propósito? Chamados para testemunhar o quê? Para a verdade das Escrituras. Então, quando você é chamado, você não precisa dizer nada fora da primeira confissão de fé, pois você está na presença de Deus, e você confessa essa presença. Qual é a maior coisa do mundo? Teria que ser Deus. Mas você não usa a palavra Deus, esse é um nome humano. E então, qual é a maior coisa do mundo? E você responde automaticamente das Escrituras: fé, esperança e amor, estes três, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13 versículo 13. Nisso, você é incorporado ao corpo de Deus, e ali, para sempre, é seu corpo a partir de então. Você é um com Deus porque Ele o abraça e você se funde e se torna um ser. Naquele momento, então, você é enviado, ser chamado é ser enviado, e ainda assim você não está separado do ser em quem você está incorporado. Então, eu estou aqui falando com você e ainda assim sou um com Deus. Não posso mostrá-lo a você. Tentarei em palavras, mas não posso mostrá-lo a você, pois Deus é Espírito, Deus é Pai. Então, quando você é enviado ao mundo, você é enviado para dar testemunho da verdade. Ele disse: a tua palavra é a verdade, e então começa a série de eventos, todos baseados nas Escrituras. Agora, deixe-me voltar a uma passagem que nunca toquei antes nesta plataforma. Ela foi tirada do livro de Lucas, e quando você a lê, você pensa que é um homem muito, muito velho. Seu nome é Simeão. Foi dito a Simeão: você não verá a morte até que veja o Cristo do Senhor, o ungido do Senhor. Lucas 2, 26. Então, movido pelo Espírito Santo, ele foi movido em espírito para o templo. Agora, deixe-me parar por aqui, pois você deve pesquisar as Escrituras. Vocês são o templo do Deus vivo e o Espírito de Deus habita em vocês. 1 Coríntios 3, 16. Então você não é levado a nenhum templo onde os homens o fizeram com suas mãos, você é levado ao templo do seu próprio ser. Então, movido pelo Espírito, ele é levado a um templo. Agora, a palavra Simeão significa ouvir inteligentemente, ouvir com entendimento. O que você ouve com entendimento? Bem, voltamos a Neemias, capítulo 8, versículo 8. Então eles entraram no templo e leram no livro de Deus a lei de Deus, e a leram claramente para que os que ouviam entendessem o que era lido. Eles leram com entendimento.
Então a palavra Simeão é aquele que ouve com entendimento. E ele ouviu a palavra de Deus e a promessa de Deus de que ele não veria a morte até que tivesse visto o Cristo do Senhor. Então, entrando no templo, ele se aproxima e aqui está a criança, o bebê. Ele pega o bebê em suas mãos e o levanta e então ele fazendo este pronunciamento à criança será um sinal. Ele afirma, será um sinal de contradição. Será para a queda e elevação de muitos em Israel. Agora, ó Senhor, deixa teu servo partir em paz. Porque os meus olhos viram a salvação do Senhor. Lucas 2 versículo 27,33. Então, quando você lê, você pensa que é outro. Nunca lhe ocorreu que poderia ser você. Nunca ocorre a ninguém que ele está lendo sobre si mesmo. Em algum lugar, há muito tempo, você ouviu a promessa de Deus para você. Você ouviu de alguma forma, você leu nas Escrituras ou ouviu. Pois tudo isso é feito para você. E você acreditou, foi misturado com fé em você. Mas você não viu, você apenas ouviu. Eu ouvi-te com o ouvir dos ouvidos e então você continua cego, você ainda não o viu. E então Simeão não viu até o momento final antes de sua morte. Você acha que isso significa a morte deste corpo? Não, ele agora vai morrer para a roda da recorrência. Ele chegou ao fim e quer partir rapidamente, como Paulo, o tempo da minha partida chegou. Terminei a corrida, combati o bom combate, guardei a fé. E agora me está guardada a coroa da justiça. 2 Timóteo 4, 6. Justiça é fé. Pois este, Simeão, foi chamado de homem piedoso e justo. Foi dito de Abraão que Abraão era um homem justo, e sua justiça foi contabilizada pela fé. Então, para plantar a ideia, você deve misturá-la com fé. Então, eu posso lhe contar sobre o padrão que você irá revelar. Você pode negá-la esta noite, pois esta criança será um sinal que será contestado. Alguns irão rejeitá-la e alguns irão aceitá-la. Mas mesmo aqueles que a rejeitarem esta noite irão, no final das contas, aceitá-la. Porque você estará preparado conforme o tempo passa para aceitá-la, porque todos devem aceitá-la para cumpri-la. Você não pode cumprir o propósito de Deus, que é se entregar a você, até que primeiro aceite sua promessa. Pois sua promessa é para o homem, mas o homem tem que misturar a promessa com fé para que ela se torne uma palavra salvadora. E assim, será feito, como e quando eu não sei. Talvez todos aqui já tenham aceitado, eu não sei. Não há como eu olhar para você, mortalmente, com meus olhos mortais e ver. Eu só sei que no próprio tempo de Deus isso acontece num piscar de olhos. Pode ser esta mesma noite que todos aqui, ou um aqui, passarão pela série de eventos que levam à liberdade completa e à morte para a roda da recorrência. Por que eu deveria morrer para a roda da recorrência? Bem, ouça estas palavras: a criatura foi sujeita à vaidade, à futilidade, não voluntariamente, mas em razão da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a criatura seria libertada desta escravidão à corrupção e obteria a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Romanos 8, 20. Que ninguém é livre, realmente livre, até que seja liberto como filho de Deus. Então qual é a diferença entre isso e isso? Bem, eu vou te mostrar a diferença. Ou te contar a diferença. Eu tive momentos em que fui tomado pelo Espírito, quando o Espírito me possuía, e de repente eu olhei para este mundo, o mundo que estou vendo agora, e eu provei naquele momento de um poder que este mundo não conhece. O poder que pertence àquele mundo. Quando você e eu, sendo ressuscitados naquele mundo, tudo está sujeito ao nosso poder imaginativo. Eu olhei para este mundo. E eu o parei. Tudo congelou, como se fossem todos feitos de barro, então eu o comecei, e ele seguiu em frente. Eu o parei, e ele parou. Eu descobri então, nada neste mundo era independente da minha percepção dele. Tudo estava simplesmente morto. O mundo estava morto. Mas eu não sabia e não acreditei até que provei do poder daquele mundo, o mundo vindouro, onde o homem pela ressurreição entra naquele mundo. Então você entende as Escrituras, e assim como o Pai tem vida em si mesmo,
assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João 5, 26. Isso é vida. E então eu descobri que a origem da vida era a minha própria imaginação, que a vida nada mais é do que uma atividade da imaginação. Pois quando eu parei a atividade, as pessoas não conseguiam se mover, e quando eu liberei essa atividade e a deixei funcionar, as pessoas puderam andar. Um pássaro voando, quando eu o parei, o pássaro não conseguiu voar, e ele não caiu, e quando eu o liberei, ele continuou seu voo. Então, eu não sou um cientista, mas quando eu voltei dessa experiência eu sabia, apesar de todos os sábios deste mundo, que o que chamamos de gravidade é apenas relativo. Só está nesta esfera, e é uma grande ilusão. E agora chegamos àquela passagem que para mim é tão difícil de explicar. Ela foi tirada da carta de Paulo aos Coríntios. Tenha em mente que esta carta foi escrita antes dos Evangelhos. A primeira carta no Novo Testamento, o primeiro livro, é a carta de Paulo aos Gálatas, e nesta ele faz a declaração: meus filhinhos, por quem de novo estou em dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Gálatas 4, 19. Meus filhinhos, por quem de novo estou em dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Em Cristo é ser formado em Cristo. Estar em Cristo é formado como Cristo. Ele está fazendo isso? Ele disse: filhinhos, por quem de novo estou em dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Agora ouça esta passagem do 4º capítulo de 1 Coríntios, ele disse: vocês têm muitos tutores, alguns tradutores dizem milhares de tutores, algumas traduções dizem incontáveis tutores, vocês têm incontáveis tutores em Cristo. Mas apenas um Pai. Eu os gerei em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Rogo-vos, pois, que sejais meus imitadores. Agora, essa não é a declaração mais arrogante e arrogante do mundo: sejam meus imitadores. Um homem está falando com vocês, seu nome é Paulo, e ele está dizendo que vocês têm inúmeros professores em Cristo, pessoas que os estão guiando em relação aos seus conceitos de Cristo, mas vocês têm apenas um Pai, e ele é seu Pai. Bem, esse é o cúmulo da arrogância de um homem fazer essa afirmação ousada. E, no entanto, é uma afirmação verdadeira, o que ele está dizendo a vocês. Mas deve haver algum livro de Paulo faltando porque ele não o explica em nada que eu tenha lido sobre Paulo. Eu li a Bíblia ao contrário. Não vi nada onde Paulo explique, então deve haver alguma carta de Paulo faltando. Pois ele diz a vocês. Ou faz esta declaração ousada. O que ele está dizendo a vocês é isto: o tempo de sua partida chegou, ele está deixando esta roda de recorrência, e ele a estará girando de cima. Será o ser que agora é um com Cristo Jesus. Pois não há muitos pequenos Cristos Jesuses, há somente um Cristo Jesus. Então todo aquele que é incorporado em seu corpo é Cristo Jesus, e ele é o Criador do universo, e portanto ele está trazendo a si mesmo desta roda giratória. Paulo está lhe dizendo: você tem muitos instrutores, inúmeros instrutores, mas apenas um Pai, e eu me tornei seu Pai em Cristo Jesus através do Evangelho. Ele descobriu o caminho da salvação. Ele passou pelas experiências, pois estas são suas palavras. Quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim. Então não consultei carne e sangue. Gálatas 1, 16. A quem eu recorreria para explicar o que experimentei? Que homem neste mundo poderia me dizer o que experimentei quando lhes digo que parei os homens em seus caminhos, sem seu consentimento, sem seu conhecimento, e eles não podiam se mover e estavam mortos? E então eu liberei em mim, não neles, eu liberei uma atividade em mim, e eles continuaram a se mover. Eu parei um pássaro em voo, e ele não podia se mover e não caiu. E então eu liberei uma atividade em minha própria imaginação e ele continuou em seu propósito, e foi para o galho onde pretendia quando eu o parei. Eu poderia tê-lo mantido lá para sempre. Que cientista neste mundo poderia me explicar esse poder? Bem, esse é o poder que é o seu poder. Amanhã, quando Deus o tirar da roda da recorrência e incorporá-lo ao seu corpo, que é Cristo Jesus. E você, como Cristo Jesus, estará girando essa roda e, portanto, lhe é dito: eu me tornei seu Pai.
Estou trazendo você para fora, nascendo, e quando eu o trouxer para fora, você e eu seremos um. Eu o trarei para fora, disse Paulo. E ainda assim, quando o Filho sair, que ele está trazendo essa liberdade gloriosa, o Filho é um com o Pai. Pois, assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. É uma passagem peculiar, e quando você lê as interpretações dos estudiosos, você só tem que sorrir. O melhor que eles conseguem é isto, que se um professor instrui e converte alguém ao seu modo de pensar, então ele se torna seu pai. É o melhor que eles conseguem fazer com essa passagem. Que se um homem consegue converter alguém ao seu modo de pensar e você aceita seu modo de pensar, então ele é o pai do seu pensamento. É o melhor que eles conseguem fazer com isso. Não tem nada a ver com isso. Você se torna um com um mundo completamente diferente, livre para sempre, porque tudo ali está sujeito ao seu poder imaginativo. E você girará a roda. Quando eu digo a roda, é a roda da recorrência. Você permitirá toda a liberdade dentro do seu plano para gerar filhos. Você está gerando filhos, porque você é pai. Ele disse: Eu me tornei seu pai em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então ele faz esta afirmação ousada, e eu os exorto: sejam meus imitadores. Pois essa declaração está em sua próxima carta aos Efésios, só que ele a chama de Deus. Ele está lhe dizendo quem ele é. Ele disse: E sede imitadores de Deus, como filhos amados. Agora ele lhe diz nesta carta: E eu me tornei seu pai em Cristo Jesus por meio do Evangelho, e então ele lhe diz: E sede meus imitadores. Ele está lhe dizendo quem ele é, e existe somente Deus. Então, quando você é levantado desta roda de recorrência, você não é uma coisinha voando pelo espaço, você é Deus. Deus está gerando a si mesmo, tirando-se desta peça pré-determinada. Quando você sai e é incorporado ao corpo de Deus, você é Deus. Não haverá muitos pequenos deuses correndo por aí. Sem perda de identidade, você ainda é Deus. Não faz sentido. E nesse nível certamente não faz sentido. Você lê o Jornal da Manhã, liga a TV, no domingo passado, num momento de ócio eu a liguei. Aqui está esse filósofo brilhante falando e ele está nos dizendo que hoje a maioria das pessoas do mundo não acredita em Deus. Elas não têm sentimentos sobre a imortalidade. No que diz respeito a ele pessoalmente, ele disse: Eu não acredito em Deus. A morte é o fim. Uma mente brilhante. Tudo bem, com essa mente, como eu poderia explicar a ele que a Escritura é a única realidade no mundo? E de acordo com esse princípio rabínico que remonta a séculos inumeráveis, o que não está escrito na Escritura é inexistente. Mas enquanto isso, tome esta fórmula: semeie um pensamento e colha um ato, semeie o ato e colha um hábito, semeie um hábito e colha um caráter, semeie um caráter e colha um destino. Espero que você não queira morrer como um herói ou como um mártir, mas que você realmente queira viver plena e graciosamente neste nosso mundo, viver amorosamente. Se você quer dinheiro, não deixe ninguém lhe dizer que você não deveria ter dinheiro. Se você quer se expandir e ser um grande artista neste mundo, não deixe ninguém lhe dizer que você não deveria ser um grande artista. Você pode ser qualquer coisa neste mundo que você queira se souber como semear a primeira coisa, semear o pensamento. Você não pode semear um pensamento em si mesmo, você tem que incorporá-lo com fé. Ele deve ser misturado com fé, e eu chamo isso de sentimento. Eu assumo o sentimento do meu desejo realizado e o pensamento é plantado. Eu não faço nada além disso. Se eu fiz isso, refletindo, parece um hábito agora, então depois de um tempo parece apenas meu caráter. Como meu velho amigo Abdullah costumava dizer, e esta foi sua declaração: Eu quis que assim fosse, eu ainda quero que assim seja, e eu vou querer que assim seja até que aquilo que eu quis seja perfeitamente expresso. Eu não esqueci o que eu quis, disse ele, eu quis que assim fosse. Eu ainda quero que assim seja. Eu vou continuar a querer que assim seja até que aquilo que eu quis seja perfeitamente expresso. Então eu vou assumir que eu sou aquilo que eu quero ser. Eu ainda estou assumindo que eu sou isso.
Eu vou continuar a assumir que eu sou isso até que aquilo que eu tenho e ainda estou assumindo seja externalizado e seja expresso. Tudo isso está na estrutura do propósito de Deus para nós, e seu propósito é se dar a nós, não como outro, mas como Ele mesmo. Ele tem uma e somente uma maneira de revelar isso. Ele nos dá a única coisa neste mundo que poderia provar ao homem que Ele é Deus, e Ele nos dá seu Filho. Seu Filho vem direto ao nosso mundo e nos chama de Pai. Esse é o único símbolo no mundo que poderia convencer um homem de que ele é um com Deus. Porque Deus, lembre-se, como lhe é dito no versículo 18 do capítulo 1 de João, e ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, no seio do Pai, o fez conhecido. Pois Deus é Espírito, então de repente o Filho aparece e o chama de Pai. Você não vê seu rosto refletido no espelho, você é Espírito. Mas você é real. Você é mais real do que todo o vasto mundo e ainda assim você é Espírito. E o Filho o revela a si mesmo. Então aquele que está no seio do Pai o faz conhecido. Mas ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho, que está no seio do Pai, é quem o revela. Então ele sai. Bem, onde está esse seio? Posso lhe dizer, é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Ela explode em um momento, explode completamente, e enquanto explode, aqui está Davi e ele o chama de pai. Então Blake, ao falar dessa coisa maravilhosa que é o homem, ele disse: a imaginação humana. Sempre se expandindo no seio de Deus, a imaginação humana. Então estamos no seio, e então ele explode um dia e sai o Filho de Deus, e ele me chama de pai, como ele o chamou ou o chamará de pai. E, portanto, somos um. Todos nós somos um ser, todos incorporados em um corpo e esse corpo é Cristo Jesus. Então, até que aconteça com você, pegue a fórmula e do pensamento, através do hábito, através do caráter, até o destino. Apenas pegue-a e aplique-a. Aqui nesta audiência esta noite, e eu não sabia até pouco antes de subir ao palco, está uma senhora que esteve aqui há cerca de 5 semanas. Ninguém a conhece, então ela não precisa ficar envergonhada. Ela está casada há muito, muito tempo, mais tempo do que a maioria das pessoas, especialmente na Califórnia, em outras palavras, 40 e poucos anos. Ela tem uma família crescida. E então, como tantos homens neste mundo, não sei o que acontece com eles, não sei, mas em um certo momento peculiar no tempo eles parecem voar do galinheiro, e eles seguem em frente. Então ela veio até mim aqui neste mesmo salão há 5 semanas e me contou sua história de infortúnio. Eu disse a ela, e não posso fazer isso agora, mas no meu silêncio eu te levarei. Então, quando eu entrar no silêncio esta noite, ouvirei as boas novas que você quer que eu ouça. Primeiro de tudo, você o quer de volta? E ela disse, e certamente, depois de 40 e poucos anos de casamento? Eu não quero mais ninguém. Ele pode ter ido embora com outra pessoa, me disseram que ele foi, mas não me importo, eu o quero de volta. Então, no meu silêncio. Eu só passei 1 minuto no silêncio. Naquela noite quando ela foi para casa ele estava em casa, pegou a mão dela, então ela me conta, beijou a mão dela e beijou a mão dela, e disse: por favor, venha comigo para Palm Springs. Era lá que ele estava. Ele continuou. Ela não fez nenhuma pergunta, espero que ela não tenha feito. Deixe-o em paz. Mas ele voltou, naquela mesma noite ele estava em casa esperando. Enquanto estávamos no silêncio aqui, ele só tinha que dirigir seu navio direto para aquele lugar e ir para lá. Eu te digo, imaginar cria realidade. Mas um ato imaginal deve encontrar fé para se tornar efetivo neste mundo. E então, quando eu sentei no silêncio e acreditei, eu realmente acreditei. Eu ouvi a voz da senhora, e então 5 semanas depois ela me conta. E, posso te dizer, somos vizinhos, ela é da casa ao lado, mas ela não me ligou e me contou. Mas eu não me importei, eu sabia que tinha funcionado. Se ela nunca me contou, eu ainda sentia que tinha funcionado, e isso é tudo que importa. Então agora vamos para o silêncio e tomar o que é para nós o ideal supremo, seja ele qual for,
em relação ao nosso estado atual, para que possamos transcender o que somos, tornando-nos o que queremos ser. Fazemos isso por uma técnica simples de semear uma ideia. Mas a ideia deve ter aceitação da sua parte, que é você deve misturá-la com fé. Pois isso não ajudou aqueles que ouviram a mesma coisa que ouvimos. Por quê? Disse Paulo, porque a mensagem não encontrou fé nos ouvintes. Então, sem fé, você não pode agradá-lo. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta. Concordância bíblica, a concordância bíblica de James Strong. E diz: como a palavra Simão, Simão Pedro, Simão é outra forma de Simeão, mas ambos significam ouvir, escutar, mas escutar com inteligência, escutar com entendimento. Então naquele 8º capítulo, o 8º versículo de Neemias, quando eles entraram no templo, o livro de Deus foi lido para eles claramente para que fosse dado entendimento. Então quando eles saíram eles entenderam o que foi lido. Você deve primeiro ouvir e você deve ouvir com entendimento. Uma palavra falada em alguma língua diferente da sua pode ter significado, mas não para você. Portanto, não significaria nada para você se alguém falasse com você em uma língua que não é a sua, e ainda assim para eles tem significado. Então eles devem falar para que você possa entender, e então você responde ou não responde. Então, esta criança será um sinal que será disputado. Então você conta a história da criança. E como eu disse antes, é uma das coisas mais difíceis do mundo mudar o significado de um evento uma vez que certas interpretações desse evento se fixam na mente do público. E então, se essa é uma história que aconteceu há 2000 anos, é difícil persuadir o homem de que está acontecendo agora, porque, não, ele não pode acreditar que está relacionado a ele mesmo. No entanto, toda a Bíblia é sua história e você deve vivenciar as Escrituras. Pergunta: o que é a perfuração do ouvido por Deus? Resposta: o aborrecimento do ouvido e a abertura do olho. O homem não ouve realmente a esfera celestial. Está tudo aqui. Os ouvidos ainda não estão entediados. Nós somos realmente. Este é um véu real que está sobre o ser que você realmente é. É esse ser que está sendo trazido para fora, e isso é completamente um selo, você está selado nisso. O homem não ouve. A visão que ouvi sempre esteve nas profundezas da alma, não com estes ouvidos, porque ninguém ao meu redor a ouviu. Quando me dizem, o que eu fiz, eu fiz. Não faça nada, nenhum soldado no quartel ouviu. Eu sou o único que ouviu, portanto, eu não poderia ter ouvido com estes ouvidos. Bem, quando você ouve, é tão imponente que é incrível que outros não tenham ouvido. Parecia que o mundo inteiro deveria ter ouvido, porque uma voz de autoridade real fala. Então os ouvidos não estão entediados, aqui, mas nas profundezas eles estão. Pergunta: quem são aqueles a quem você se referiu como estando em Voodlan? Resposta: Voodlan? Aqueles que ainda não foram submetidos a essa vaidade. Isso está acontecendo o tempo todo, e eles serão submetidos a isso, mas não voluntariamente. Quando falei com eles, eles não acreditaram que eu havia retornado deste lugar, porque para eles isso é morte, e ninguém retorna do túmulo. Isso realmente é morte. Quando você vem aqui, você é selado em seu crânio. E embora você morra, aparentemente morra, e você seja enterrado, e eu possa ver a coisa decair e o crânio decair, você ainda não morre. Você se encontra vestido com um crânio. Você não morre. Então, no 3º capítulo de Gênesis e a criatura mais sábia que é o próprio Deus vestido com uma serpente, e ele disse à mulher, e Deus disse a você que se você comesse do fruto da árvore do jardim, você morreria? E ela disse, se eu comesse do fruto desta árvore, eu morreria. Ele disse, você certamente não morrerá. Ele se contradisse. Ele disse, você morrerá. Mas nós morremos, mas não morremos de verdade. A roda está girando, e então, a Terra não termina naquele ponto onde meus sentidos param de registrá-la. Um navio começa a navegar e tem um mastro,
e conforme ele recua na distância, ele desaparece, fica mais baixo e finalmente está fora de vista. Mas ele não caiu da terra. O espaço é curvo, mas o tempo também. E então, você desaparece, mas não deixa de existir. E você está saindo disso. Então as pessoas de Voodlan. Isto é chamado Voodlan, mas aqueles que ainda não estão em Voodlan eles têm que vir aqui. Deus deve atingir o limite da contração, o limite da opacidade, que é chamado morte, e é este mundo. Quando ele te desperta. E as palavras vêm na mesma ordem em que acontecem. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. E vem dessa forma. Você é primeiro despertado para descobrir que você deve ter morrido porque você está em um túmulo. Estas são as palavras do 5º capítulo de Efésios. Desperta, tu que dormes. Agora, para quem ele está falando? Ele está falando consigo mesmo, porque Deus se tornou homem para que o homem se torne Deus. Agora ouça o Salmo 44, desperta. Por que dormes, ó Senhor? Desperta. Por que dormes, ó Senhor? É profundo chamando profundo. E finalmente naquele momento no tempo, a vibração mais intensa irá te despertar. Você acorda e descobre que deve ter morrido porque está em um túmulo. Você conhece o túmulo, e ele se chama Gólgota. Gólgota é seu crânio. E você sabe que está em seu crânio. Você empurra e sai de seu crânio. Há quanto tempo você está sepultado? Bem, isso é especulação. Eu realmente não sei. Blake disse 6.000 anos. Ele pode ter tentado fazer isso com o dia bíblico, 1000 anos eram um dia, e no 6º dia ele conseguiu fazer o homem, e o homem era a imagem de si mesmo. Então ele pode ter usado aquela vara de medição bíblica. Mas ele faz a declaração de que eu ando para cima e para baixo em 6.000 anos. Eu contemplo as visões do meu sono mortal de 6.000 anos, circulando em torno de tuas saias como uma serpente de pedras preciosas e ouro. Eu sei que sou eu mesmo. Ele disse sobre o ouro, e eu sei que sou eu mesmo, e então, eu mesmo é meu próprio Criador, ó meu divino Criador e Redentor. E então, como isso, você sobe para um novo céu já preparado para recebê-lo. Então, todos vão subir. E então lhe é dito, ouça estas palavras, elas são tão completamente verdadeiras, no 3º capítulo de João. Assim como o vento sopra onde quer e você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Versículo 8. Agora, quando você ler isso, você dirá, do que ele está falando? Mas cada palavra então é verdadeira, você não pode deslocá-la. Assim como o vento sopra onde quer, é bem, quando isso acontece com você, você só está preocupado com o vento sobrenatural. O vento é o som mais sobrenatural do mundo, o vento. A palavra vento e espírito são as mesmas em hebraico e grego. Mas ele usa a palavra vento, e você pensa em termos de vento. Não posso lhe dizer porquê, mas você sabe. Você ouve, e tudo o que consegue pensar é vento e se perguntar por que e de onde ele está vindo. Então lhe é dito, e assim como o vento sopra onde quer e você ouve o som dele, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é com todo aquele que é nascido do Espírito. Acontece da mesma maneira estranha, você nasce do Espírito, do vento. E então, você não pode mudar esse versículo no 3º capítulo de João. Os estudiosos trabalham com isso. Do que se trata tudo isso? Não toque na Bíblia, deixe-a. Você vai vivê-la, você vai experimentá-la. Pergunta. Neville, isso poderia se desenrolar sem a experiência do crânio? Resposta. Não consigo entender como alguém que está enterrado em seu crânio pode acordar e não se encontrar no crânio. Ninguém pode tirá-lo de lá enquanto você está morto do crânio. Você é colocado no túmulo e então você escapa do túmulo em que o colocaram. E é um crânio, é um túmulo. Disseram a você que é chamado de Gólgota, chamado Calgary, e disseram a você que é um em que um homem nunca esteve. Você é único. Você está em um preparado para você.
Ninguém nunca foi colocado naquele crânio. Pergunta: o que eu estava tentando dizer? Tenho certeza de que tive as experiências, mas não cumpri o crânio. O crânio eu não descobri. Resposta: bem, para mim, essa experiência do crânio é a maior de todas, pois esse é o nascimento do alto. Esse é o nascimento espiritual. Como lhe é dito em João, novamente, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. É preciso nascer do espírito. Deus está gerando a si mesmo, e Deus é espírito. E então eu lhe digo que compartilhei com você o que experimentei. Agora, boa noite. Gratidão por ter assistido. Muita paz e bênçãos na vida de todos. Até o próximo vídeo.